Bom dia, gente. Vamos começar a falar de relacionamentos? Acho que é um bom momento pra gente falar disso, né? Sempre é um bom momento falar de relacionamento. E não só afetivo, amoroso, romântico, tá? Relacionamentos, lidar com pessoas. Atualmente a gente tem tido bastante dificuldade, né, para poder lidar com pessoas, justamente pela nossa maneira de fazer isso e só fazer a partir de um olhar nosso, né? Sem exercitar empatia, sem criar expectativas. Então eu falei que eu ia começar a falar do assunto falando sobre expectativa. Quem nunca criou uma expectativa num relacionamento, né? De trabalho, de amigo, de marido, de esposa, de namorado, de tudo isso que se trata de uma outra pessoa lidando com a gente. Então, expectativas a gente cria o tempo todo. E por que a gente cria expectativa? Porque a gente tem um planejamento para aquele relacionamento, né? A gente lida com as coisas da maneira como a gente aprendeu. E aí, quando eu falo de expectativa, por exemplo, lá no atendimento clínico, as pessoas acham, não cria expectativa, não. Mas só o formato no qual a gente aprendeu as coisas, só da maneira com que a gente foi criado, já gera expectativa. Porque a gente é formatado num molde de resposta das nossas atitudes, conforme a nossa criação. Então a gente aprende de uma maneira, por meio do meio que a gente vive, né, social, que inicialmente é a nossa família, depois a escola, e aí a gente transfere isso para as relações, né? E quando a gente se torna adulto, a gente já está fazendo tudo isso muito habitualmente. Então a expectativa ela acontece ali. A gente está acostumado com um tipo de ação e resposta. E aí quando a gente não tem essa resposta, a gente se frustra. E aí existe uma quebra de expectativa. Então hoje vai ficar de exercício aí pra gente olhar para o quanto a gente tá habituado com atitude, com uma ação e uma resposta e o quanto que isso é suprido ou não a partir do que a gente espera dessa resposta, dessa expectativa. Faz esse exercício hoje e depois a gente vai conversar mais disso. Até mais!